Vasco agora, prioridades para o Vasco em 2018. Será que o Nenê fica aí? O nome dele já teve muito mais ventilado para sair do que agora, Marcela. A relação do Nenê com a torcida voltou a ser muito bacana, até com a classificação do time para a Libertadores. Eu vejo o Vasco hoje muito preocupado e decidido a contratar um centroavante. O primeiro nome, o nome que na teoria mais interessava do Chiesa, uma negociação difícil, porque é um cara que ganha bem no Vitória. O Hernani Brocador foi oferecido recentemente ao Vasco e é um nome que está sob análise. E o Vasco vive uma dificuldade que tem muito a ver com um processo eleitoral. Na teoria, o Eurico Miranda ganhou. Na prática, com a anulação da urna 7, quem ganhou foi o Júlio Brandt. Não há uma palavra final da Justiça. E o pior, além de não haver uma palavra final da Justiça, ainda há necessidade de uma convocação, de uma reunião do Conselho Deliberativo para aí sim aprovar a candidatura do Brandt. Na teoria, ele será o novo presidente. Mas diante desse impasse, até a escolha do executivo de futebol é complicado. O Rodrigo Caetano foi procurado pelo Júlio Brandt para ser o executivo de futebol do Vasco. O Rodrigo Caetano disse que não podia por ter uma relação com mais um ano de contrato com o Flamengo. Hoje, entre os nomes especulados, está o do Klaus Câmara, que foi diretor executivo de futebol do Cruzeiro ao longo da temporada. Ele deixou o clube a partir da eleição de um pessoal da oposição. Além do Klaus, o Skinner, Gabriel Skinner, que já trabalhou no Flamengo e foi com o Luxemburgo para a China, é outro cotado. Mas nem os executivos podem ser contratados enquanto não houver convicção de que o Júlio Brandt será o novo presidente. Essa indefinição atrapalha demais. E aí, mais uma informação sobre o Vasco. O Rafinha era um nome pedido pelo Zé Ricardo. O Rafinha, meio atacante do Cruzeiro. O Rafinha via com bons olhos a transferência para o Vasco, porque entendia que seria mais utilizado no Vasco do que será em Minas Gerais. Só que o Mano Menezes vetou o negócio. Então, o Rafinha fica em Belo Horizonte. Nicola, até quando pode ser definido o nome do presidente do Vasco? Existe um limite, uma data limite? E se isso não acontecer, o que é que se faz? O que é que o Vasco faz? É uma grande questão, Marcelo. A saída do Anderson Barros, que era o executivo de futebol do Vasco, para mim foi uma sinalização de que ele percebeu que o castelo do Eurico está ruindo. E que a tendência é que o Júlio Brandt seja, de fato e de direito, o novo presidente do Vasco. Mas não há uma definição de datas. Tudo caminha para que o Júlio seja o presidente. Mas, ao que tudo indica, o Eurico também não vai largar o trono de maneira tão simples. É capaz de recorrer à justiça, impetrar decisões judiciais. E quem perde, o grande prejudicado com toda essa história, é o Vasco da Gama. E aí, Tironi, qual é a prioridade do Vasco para 2018? Definir seu presidente? Eu acho que sim, é a primeira questão, né? Porque se isso não se resolve, nada se resolve, né? Seja executivo de futebol, seja jogador. Uma coisa que o Vasco, pelo menos, não está fazendo, diferentemente do Cruzeiro, por exemplo, é avançando o sinal do ponto de vista de contratações que ele não pode pagar. Tá montando ali o seu time... Também nem é da cultura do Vasco, né? Não é da cultura do Vasco. Isso, aliás, porque há muito tempo tem uma dificuldade financeira também, enorme, não tem patrocínio, enfim. Todas as questões que vêm a reboque da administração Eurico Miranda. Mas tá ali tentando se acertar com o que pode, né? Jogadores mais baratos, caso do Rildo, por exemplo, que vem. O Vasco, ele há alguns anos vive um processo de reconstrução. Achar que o Vasco vai entrar na Libertadores e é favorito para ser campeão, não é. Pode ganhar? Claro que pode, tudo pode acontecer. Mas acho que é o pé no chão. É o pé no chão que tem caracterizado, até caracterizou o Vasco nos últimos tempos, que vai continuar caracterizando, né? Se gastou dinheiro ali com o Luiz Fabiano e o Luiz Fabiano se machucou e tal, pelo menos foi a única coisa, né? Foram contratações mais modestas. O Breno, por exemplo, recuperou o Breno, que era do São Paulo. E assim vai, tem como seu principal jogador o Nenê. O Vasco vai caminhar na temporada como foi esse ano, que esse ano já foi muito além do que se imaginava, né? Muito bem.